Caros alunos, a nossa aula de hoje vai tratar sobre dois assuntos: fator de empacotamento e projeções cristalográficas. Introdução. Sejam bem-vindos. Fator de empacotamento é o nível de ocupação dos átomos em uma estrutura cristalina, ou seja, dentro da estrutura cristalina, como que está ocupado pelos átomos, ou seja, é o quanto o átomo ocupa dentro dessa estrutura. E é representada pela seguinte fórmula: fator de empacotamento, Fe, igual a N vezes V índice A dividido por V índice C, onde N na fórmula indica o número de átomos que ocupam a célula unitária, ou seja, quantos átomos existem na célula unitária. V índice A é o volume do átomo, 4/3 de πr ao cubo, onde R é o raio do átomo, e V índice C é o volume da célula unitária. Então, para eu calcular o fator de empacotamento, é dada por essa fórmula aqui. O nosso próximo assunto é a projeção estereográfica. Projeção estereográfica, como todos nós sabemos, é a representação em duas dimensões, ou seja, no papel, de estruturas em três dimensões. Para isso, a gente vai falar sobre como essas projeções são feitas, como isso é representado, e posteriormente, então, nós veremos as diferentes classes e grupos, né, que serão estudados. Vamos lá. Primeiramente, nós temos aqui a representação do globo terrestre. O globo terrestre, como todos sabem, nós temos a parte que divide o planeta ao meio, na horizontal, é dado pela linha do Equador, por esse plano representado pela linha do Equador. Ao mesmo tempo, nós temos as linhas verticais, que são os nossos meridianos. E paralelo à linha do Equador, nós temos os paralelos. Então, de uma maneira praticamente análoga, como a gente tem a representação, né, do nosso globo terrestre, das nossas localizações, através de linhas horizontais e linhas verticais, então a gente faz na questão da nossa representação do estereograma, da representação estereográfica, uma representação análoga a essa. Vamos lá. Projeção esférica das formas isométricas. De uma forma análoga, como nós representamos o globo terrestre através da linha do Equador e do plano que corta a linha do Equador, e as linhas verticais, os planos verticais pelos nossos meridianos, aqui então nós estamos representando então como se fosse uma estrutura centrada dentro da posição dos nossos eixos x, y e z, esse cubo. Esse cubo, ele possui os seus vértices sextavados, como as suas arestas também sextavadas, correto? Então, observemos o seguinte: assim como nós temos o plano horizontal definido pela linha do Equador, então vai ser o nosso plano horizontal aqui, né? Que vai ser aquele plano o qual nós teremos no nosso estereograma. Observem que eu tenho pontos representando cada um dessas faces desse cubo. Esses pontos são representados pelos nossos índices de Miller. Cada número indica aonde essa face vai interceptar no seu eixo equivalente. Lembre-se, o primeiro número à esquerda representa o eixo x, o número do meio representa o eixo y, e esse terceiro número aqui representa o nosso eixo z. Então, eixo x, eixo y e o eixo z, tá? Observem que nós temos também, através desses a cada dois eixos, nós temos a formação de um plano. Então, por exemplo, o nosso eixo x com o eixo z vai formar, então, este plano aqui, ó.
que corta a nossa estrutura ao meio. Ele é perpendicular ao que seria, né, do nosso eixo e plano horizontal, certo? Por outro lado, eu tenho o meu eixo ortogonal Y, juntamente com o meu eixo Z, formando este outro plano e definindo, então, por essa linha aqui, ó. Tá vendo? Então, eu tenho aqui a formação de outro plano. Então, praticamente, eu tenho três planos. O plano horizontal, o plano definido por Z e X, e o plano definido por Z e Y, tá? Cortando em 45 graus este ângulo que forma entre o eixo X e o eixo Y, em 45 graus eu tenho este meridiano aqui, ó, esse ponto central a 45 graus. Este daqui, que vai ser a minha diagonal, que corta este meu cubo centrado, eu vou ter a sua representação aqui então. Tá? Então, a 45 graus de o que seria o nosso eixo X com o eixo Y, eu tenho a representação deste ponto. Este ponto, analogamente do outro lado, também vai definir um outro plano. Vejam, gente, esse plano aqui, que é um plano da diagonal existente entre X e Y. Da mesma forma, deste lado aqui, eu tenho entre X e menos Y um outro plano, né? um outro semi-eixo, também a 45 graus, que vai definir para mim essa outra diagonal aqui, esse outro plano diagonal, correto? Certo? Da mesma forma, como nós temos esses planos aqui, que são planos verticais, e que eles cortam o nosso plano horizontal em 90 graus, nós também temos aqueles eixos, aqueles pontos, onde eu vou ter as diagonais cortando em sentido aqui, que vai ser quase na minha horizontalidade. Ou seja, assim como eu tenho os meus eixos, que também são 45 graus, entre Z e Y, também a 45 graus entre esses dois aqui, vai ser esse outro ponto do índice de Miller, 1, 1 e 1 barra. Ou seja, eu vou ter então outras diagonais que vão estar entre, no caso, o eixo Z e o eixo Y. Da mesma forma, então, eu vou ter também aqui em cima, entre o eixo X e o eixo Y. Então, eu tenho praticamente outros planos que cortam nesse sentido, aqui, que são diagonais em relação aos eixos horizontais e o eixo vertical, nesse plano superior, como também eu tenho outros planos que cortam na diagonal aqui, esse plano que está no meu hemisfério inferior. Então, de tal maneira, gente, que eu tenho os planos definidos pelos eixos ortogonais x, y e z, como também por aqueles planos que são perpendiculares ao plano que forma o que seria equivalente ao nosso plano do Equador aqui. Eu tenho aqueles que são planos ortogonais entre x e y, positivos aqui, entre x e menos y, desse lado de cá, certo? Como também eu tenho aqueles formados entre x e z, aqui em cima, e depois entre y e z, aqui embaixo, tá? Então, com base nesses planos que são formados a 45 graus entre os eixos x, y e z, e aqueles planos que são ortogonais, né, formados pelos próprios eixos x, y e z, eu posso fazer a minha representação no que seria, então, nesse plano equivalente ao nosso plano equatorial dessa minha esfera. Vamos lá. Aqui, então, eu tenho a representação em duas dimensões
daquela figura em 3 dimensões que nós vimos na projeção passada, né? No nosso slide passado. O centro, o meu corpo em análise, ele está aqui. Observem que eu tenho nesse caso, essa vertical aqui, ela representa o meu eixo X. Essa minha linha horizontal representa o meu eixo Y. E aqui, saindo desse ponto em direção ao olho do observador, representa o meu eixo Z, correto? Essas linhas que cortam em 45 graus, que dividem em 45 graus, os eixos Y e o eixo X, representam as minhas diagonais, certo? Então, aqui eu tenho minha primeira diagonal entre o eixo X e o eixo Y, e aqui é minha segunda diagonal entre o eixo X e o eixo Y. Observem que essas diagonais aqui, elas são 45 graus e 45 graus. Mais uma vez, o meu eixo vertical aqui é meu eixo X, e essa minha linha horizontal aqui é meu eixo Y, tá? Então, eu tenho minha primeira diagonal aqui e a minha segunda diagonal aqui. Em relação a esses dois planos, X, os dois eixos, aliás, X e Y. Essas linhas curvas aqui, então, representam aquelas outras diagonais. Primeiro plano diagonal, aqui, representa um plano diagonal, e aqui um segundo plano diagonal em relação ao eixo X e Z, que é esse daqui, ó, eixo X aqui, eixo X e Z, e segunda diagonal, eixo X e Z, formando um plano. Essas linhas curvas verticais representam aquele plano que é formado, então, a 45 graus entre Z e X. E essas linhas curvas aqui, olha, representam aquelas diagonais que formam entre o eixo Z e Y, tá? Então, essas nossas representações aqui, nós temos todos os elementos que são necessários para que nós representemos com os índices de Miller, que são esses 3 números aqui, onde está possível a presença dessas nossas faces deste nosso elemento que está sendo representado aqui no nosso estereograma, correto? Então, vamos lá. No caso da representação em 3 dimensões da nossa projeção estereográfica, nós temos o seguinte. Esses índices de Miller aqui são os índices de Miller que representam aqueles pontos, aquelas faces, tá? Aquelas faces representadas por esses índices que estão localizadas nesse nosso hemisfério norte, desse nosso planisfério imaginário, né? Então, seria o nosso hemisfério positivo, tá? E aqui embaixo representaria, então, aquelas faces, aqueles planos e os seus pontos de intersecção, né, com os planos que nós definimos, tanto ortogonais quanto pelos nossos eixos que são diagonais a esses eixos ortogonais iniciais, que nós então temos aqui o que seria o nosso hemisfério sul, ou o hemisfério inferior. Para cada ponto que está localizado no hemisfério superior e cada ponto que está localizado no hemisfério inferior, nós temos representações distintas no nosso estereograma que vai estar nesse plano da horizontal. Observem, gente, que nesse caso aqui, praticamente, eu tenho quase a mesma posição desses pontos, tanto em cima quanto embaixo. Se eu tiver, por exemplo, o paralelismo das minhas faces representadas desse meu cristal ou desse corpo a ser representado. Então, como que eu posso definir se
esses meus índices de Miller representam as faces que estão no hemisfério positivo, que é esse hemisfério norte, como aquelas faces que estão no hemisfério negativo, que seria o hemisfério sul. Como que eu vou representar isso? Existem uma norma de representação, tá? Existe, então a gente vai dar uma olhada nisso agora aqui, ó. Então imaginem vocês que a porção central aqui, eu tenho 3 estereogramas. Esse estereograma de cima representa aquelas faces que estão localizadas nesse nosso hemisfério positivo ou hemisfério norte. Aqui eu tenho aquelas faces que estão localizadas no que seria o nosso hemisfério negativo ou hemisfério sul. Este estereograma central representa, então, a unificação dos dois estereogramas. Observem que as minhas faces, quando estão representadas acima do plano, que é o plano do meu eixo XY, que seria equivalente ao nosso plano do Equador, são representados, então, por esses pequenos x, tá? Essas marcações aqui de x. Vocês estão vendo aqui, ó, esse xzinho? Então, cada xzinho, tanto nas posições que eu tenho, nas posições aqui do meu eixo x, quanto o meu eixo y, quanto nas diagonais que eu tenho aqui, a diagonal representada, né, esse plano diagonal representado aqui entre o z e o x, e essa outra diagonal aqui representado, então, pela interseção entre o z e o y, tá? Eu tenho esses pontos aqui, indicando que as minhas faces deste corpo, tá? Estão localizadas nesses pontos, correto? Lembrando para vocês que quando nós temos os pontos localizados em cima da borda do meu estereograma, vai representar justamente aquelas faces que estão no meu plano, equivalente ao plano dos eixos x e y, tá? X e y aqui, ó. Então, sempre que eu representar esses pontos aqui que estão presentes na borda do meu estereograma, indica que cada ponto representa uma face e essa face ela é cortada, né, ortogonalmente, ou seja, 90 graus, pelos eixos x, que é o vertical, y, que seria essa linha horizontal, e as suas respectivas diagonais, tá certo? A 45 graus delas, essa diagonal e essa outra diagonal, tá? Então, aqui embaixo, quando eu tenho a representação daquelas faces desse corpo, que está no plano inferior ao plano definido pelos eixos x e y, a representação dessas faces é sempre por essa esfera vazada, essa bolinha aqui vazia, tá? Essa bolinha vazia, então, representa para mim o ponto, né, o local da minha face, que é interceptada, por exemplo, pela diagonal, pelo plano diagonal aqui, que corta os eixos x e z, por esse plano diagonal que corta entre os eixos y e z, além das diagonais, né, que cortam o eixo x e o eixo y, que são essas duas diagonais aqui. Lembrando para vocês, o eixo x é esse vertical e o eixo y é essa horizontal. Então, esses pontos, essas bolinhas vazadas, representam, então, para mim, aquelas faces que estão no hemisfério sul. Essas cruzes, esses xizinhos aqui, representam aquelas faces que estão no hemisfério norte. Se no caso desse cubo, ou desse corpo, as faces forem paralelas, então, quando eu for representar estes elementos no meu único estereograma, que vai ser num só estereograma que eu vou representar, então, primeiramente, eu faço a representação das cruzes do x, que seria daquelas faces que estão no hemisfério norte, e depois eu venho com a representação dessas bolinhas vazadas, que representam as faces do hemisfério sul. Ou seja, quando eu vejo um estereograma como esse,
representado por essas indicações, a cruz e a bolinha, eu visualizo que eu tenho faces tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul e elas são paralelas entre si. Essas faces são cortadas pelos nossos eixos x, y e o z, que está aqui na central, como pelas diagonais que cortam o eixo x e y e o eixo x e y, como também aquelas diagonais que cortam o eixo x e z, aqui, e as outras diagonais que cortam os eixos y e z, correto? Então, a localização desses pontos, representando essas faces deste corpo, cortado pelos seus eixos e as suas respectivas diagonais, é dessa forma que eu faço então, tá? Lembrando para vocês a relação e os parâmetros dos índices de simetria. Então, esse quadro representativo aqui, ele mostra para mim os parâmetros de simetria indispensáveis para a descrição da simetria dos polígonos cristalinos, que são os nossos modelos cristalográficos, tá certo? Quando o meu índice de Miller é 1, indica para mim um eixo unitário, ou seja, é a rotação dividido por a rotação 360 dividido por 1 é ela própria. Quando o meu índice é 2, o meu eixo é binário. No caso, então, é 360 por 2, a rotação que eu faço é 180 graus. Lembrando a vocês que essas rotações são no sentido anti-horário. Quando o meu índice aqui é 3, o meu eixo é um eixo ternário. A rotação é de 120 graus. Quando o meu eixo, o índice, aliás, é 4, meu eixo é quaternário, rotação de 90 graus. Quando o índice é 6, o meu eixo é senário e a rotação 60 graus. Lembrando que, quando eu tenho 1 barra, isso me indica o centro de simetria. Centro de simetria, nós já vimos em outra aula lá, é a minha inversão, é o que seja aquele nosso rebatimento. Então, eu faço a rotação e depois, quando eu tenho a localização deste ponto, eu inverto, ou seja, essa minha inversão é o ponto que representa este plano, passa pelo centro de simetria e ele é invertido do outro lado, na mesma posição, tá? Quando eu tenho aqui o índice 4 barra, indica meu eixo quaternário inverso, ou seja, um exemplo. Primeiramente, eu pego o ponto, faço uma rotação de 90 graus, que é meu eixo quaternário, mais a inversão, ou seja, esse ponto, essa linha imaginária do ponto vai passar pelo nosso centro de simetria, que é o centro do estereograma, e ele vai surgir, essa face vai surgir então, numa inversão, ou seja, se está no hemisfério positivo, acima, vai então aparecer esse plano, essa face no hemisfério negativo, abaixo, certo? Quando eu tenho o índice representado pela letra M, eu tenho o meu plano de simetria, que é a minha própria reflexão, né? Nesse caso da reflexão, não há a inversão da imagem ou dessa estrutura. Vamos falar agora, então, fazer uma breve recapitulação dos nossos eixos cristalinos. Eu tenho a representação dos nossos eixos aqui, os nossos eixos cristalográficos, o nome para cada tipo de estrutura que é originada, né, por esses eixos cristalográficos, as formas cristalográficas possíveis, tá? E alguns minerais que podem estar, então, inseridos, né, nessas estruturas aqui. Primeiramente, eu tenho como eixos cristalográficos aqueles eixos que são ortogonais entre si, x, y e z, formam 90 graus entre si. O sistema cristalino, o sistema cristalográfico, é o sistema cúbico. As formas cristalográficas possíveis são cubo, octaedro, rombo-dodecaedro e cositetraedro. Os minerais diamante, pirita e halita. No caso do sistema tetragonal, então, eu tenho o meu eixo Z, que ele fica mais alongado em relação
aos outros eixos, x e y, que estão na horizontal. O meu sistema tetragonal, então, formas cristalográficas possíveis, eu tenho prismas e pirâmides tetragonais. Minerais, calcopirita, rutilo e zircão. No caso aqui, eu tenho já, no meu plano definido inicialmente pelos eixos x e y, eu tenho adicionalmente meu eixo U, né, que nós já aprendemos a desenhar, a descobrir esse eixo U aqui. Então, com isso, esse meu plano definido pelo eixo x, eixo y e eixo U, vai formar uma base. Essa base pode ser hexagonal de 6 lados ou trigonal de 3 lados. As formas cristalográficas possíveis serão prismas e pirâmides hexagonais, prismas e pirâmides trigonais ou romboedro. Minerais que podem ser inseridos nessa classificação: apatita, berilo, corindon, calcita, quartzo, turmalina. Ainda sobre eixos cristalinos. No caso, eixo cristalino ortorrômbico, o meu eixo X, ele não será ortogonal com relação ao plano formado pelo eixo Z e eixo Y, ou seja, o meu eixo X vai ter uma certa inclinação. Nesse caso, meu sistema é sistema ortorrômbico, formando estruturas que serão prismas e pirâmides rômbicas. Exemplos de minerais: barita, enxofre e topázio. Aqui no caso, eu tenho o sistema monoclínico, onde nós temos o quê? Os dois eixos x e y, eles não estão ortogonais entre si, tá? Então, eu tenho, além disso, um dos eixos, no caso aqui o meu eixo x, ele vai ser mais alongado do que seria o nosso eixo y. Aqui teremos, então, prismas com faces inclinadas. Exemplo, gipso, muscovita e augita, dos minerais que estão inseridos nessa classe. E terceiro, no caso do triclínico, observem, é o meu eixo Y, que ele se torna alongado em relação ao eixo X. Nesse caso aqui, eu tenho o sistema triclínico, que estruturas que podem ser criadas são pinacoides, ou seja, pares de faces. Então, eu tenho faces paralelas entre si, por isso pares de faces. Exemplo de minerais: albita, anortita e distênio. Falando então sobre formas cristalinas. A primeira forma cristalina e a mais simples é o monoedro ou pédio. Observem que eu tenho os três eixos. O meu eixo Z, que agora eu posso representar como sendo meu eixo C de cebola. O meu eixo X, que eu represento como meu eixo A índice 1. E o meu eixo Y, que eu represento pelo meu índice A índice 2, tá? Quando a gente fala de formas cristalinas, então, eu mudo a nomenclatura dos três eixos, de tal forma que eu vejo essa minha estruturação, essa minha visualização em três dimensões, específicas para as formas cristalinas, para não confundir com os eixos matemáticos, tá certo? No caso, quando eu tenho essa nossa base hexagonal, que seria o equivalente A índice 1, equivalente ao nosso eixo X. A índice 2, equivalente ao nosso eixo Y. E o meu A índice 3 aqui, ele equivale ao meu eixo U, né? Para a gente conseguir fazer, então, esse sistema, essa base hexagonal ou trigonal. Lembrando para a gente, quando a gente determina esse eixo U, o lado positivo do eixo U, ele está deste lado aqui, ó. Por isso que aqui, no caso, eu tenho o índice negativo, ou seja, representa que eu estou do lado negativo do índice do eixo U, que é representado pelo A índice 3. Então, A índice 1 representa o eixo X, A índice 2 representa o eixo Y, A índice 3 representa o eixo U. E C, de cebola, representa o nosso eixo Z. Nesse caso, o pinacoide é quando eu tenho dois planos
e esses planos, eles são paralelos entre si, cortando o meu eixo C, que equivale ao meu eixo Z, certo? Observe então, agora nós temos os prismas. Os prismas, o meu eixo vertical, ele está sempre mais alongado, tá? Como no caso dos três eixos, eixo A, eixo B, esse eixo B aqui, gente, ele equivale ao que seria o nosso eixo Y e o nosso eixo C. Então, tem o eixo A, que é o X, o eixo B, que é o Y, e o eixo C, que é o nosso eixo Z, tá? Então, essa representação aqui, quando nós temos apenas os três eixos, A, B e C, ou seja, X, Y e Z, tá? Então, nesse caso aqui, a minha base é um prisma de base quadrada, né? Então, esse lado mais alongado aqui dessa minha estrutura é paralelo ao eixo C. Já essas duas arestas aqui, elas são cortadas pelo eixo A, e essas duas arestas aqui são cortadas pelo eixo B. Outro tipo de prisma, que no caso é um prisma de base retangular. Neste caso aqui, a parte alongada, ela é paralela ao que fosse do nosso eixo C. Essa aresta horizontal mais alongada, nesse caso aqui, ela corta o nosso eixo A e, no caso, esse meu corpo aqui, essa outra aresta, ele corta meu eixo B, certo? Quando nós falamos sobre sistemas hexagonais ou sistemas trigonais, observem aqui, eu tenho um prisma de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lados, tá? Então, o que eu fiz? Eu peguei uma estrutura hexagonal, eu dei um torque, eu movimentei em relação ao meu eixo vertical, então a base, ao invés de ser de 6 lados, tornou-se então 12 lados. Lembrando para vocês que quando nós temos o sistema hexagonal ou sistema trigonal, né, os nossos eixos que formam o meu plano horizontal são representados por A índice 1, A índice 2 e A índice 3, que é o equivalente ao nosso eixo X, eixo Y e o eixo U. Ainda sob formas cristalinas, eu tenho a minha representação das pirâmides, né? As pirâmides aqui. Eu tenho uma pirâmide representada por sua base quadrada, tá? Então, os nossos eixos A, B e C, tá certo? Eu tenho pirâmides que são representadas por bases hexagonais. Então, bases hexagonais eu lembro, né? Eu tenho o eixo A1, A2 e o A3, tá? E o meu eixo C. Como também a mesma coisa. Eu tenho aqui meu eixo A1, A2 e A3. Observem, gente, que nesse caso aqui eu tenho um erro do autor do livro. Ele coloca aqui como sendo negativo. No caso, esse A3 aqui ele é positivo, tá? Esse sinal de negativo aqui está errado no desenho do livro, tá certo? Aqui está correto, mas aqui em cima, então, desse outro do meio aqui está errado. Então, eu tenho pirâmides de bases quadradas, pirâmides de bases hexagonais invertidas e pirâmide de base hexagonal na posição positiva, na posição normal, tá? Ainda sobre formas cristalinas, eu tenho as bipirâmides. Então, pirâmides tanto no hemisfério positivo, que é o de cima, quanto no hemisfério negativo, que é o de baixo. Eu tenho aqui as minhas bipirâmides de base quadrada. Aqui, nesse caso, a representação deveria ser outro erro do livro. Deveria ser aqui, como é uma base quadrada, observe, eu deveria ter o que seria A, B e C, tá? Então, em vez de A1 seria A, em vez de A2 seria B, e aqui é C. Isso é um erro do livro, tá certo? Que a base é quadrada.
Nesse caso, eu tenho bases que são 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, bases hexagonais aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, está correta a representação dos eixos A1, A2 e A3. E aqui eu tenho uma base de 12 lados. Então, a mesma coisa, A1, A2 e A3, tá certo? Então, eu tenho a minha bipirâmide de base quadrada, sendo que a representação do eixo aqui está errada, pelo livro. Aqui é A, B e C. Aqui essa bipirâmide é base hexagonal, A1, A2 e A3, está correto? Aqui seria positivo, tá? A3 positivo. E aqui seria uma bipirâmide de 12 lados, base de 12 lados. Então, A1, A3 e A2, né? Fazendo esse plano horizontal e C. Nós temos outras formas. Por exemplo, eu tenho o romboedro. O romboedro, gente, observem. Na realidade, eu tenho 3 eixos. O eixo A1, o eixo A2, A1, esse eixo aqui. O A2 é o equivalente ao eixo horizontal. E o A3, ele apresenta uma certa inclinação em relação aos outros dois eixos, A1 e A2. O A3, então, ele está inclinado, né, em relação ao plano formado pelos eixos A1 e A2, e ele tem uma certa inclinação também em relação ao eixo C. Então, isso daqui é um romboedro, tá? Observe, então, aqui a posição dessas faces. Elas são paralelas entre si, porém, os seus eixos, eles não são ortogonais. Somente o eixo A3, que ele tem um ângulo diferente de 90 graus em relação a C. E ao plano definido por A2 e A1. A mesma coisa o meu escalenoedro. O meu escalenoedro, os 3 eixos A1, A2 e A3 não são ortogonais entre si. Ou seja, eles possuem ângulos diferentes, não formam um plano horizontal aqui, tá? Não formam um plano horizontal. Eles têm ângulos diferentes em relação a C. Não são ortogonais em relação a C, tá? A mesma coisa, então, no caso aqui, eu tenho 2 eixos, o que seria equivalente a eixos horizontais, mas no caso, esse eixo A1, ele não é ortogonal em relação a C. O eixo A2, ele é ortogonal. Então, veja, eu tenho essa estrutura do meu escalenoedro, tá? Aqui, ó, os meus escalenoedros aqui e o meu romboedro aqui. Então, observem que a criação que eu tenho, a representação que eu tenho dessas figuras, ela é justamente o reflexo do que eu tenho da angulação dos seus eixos, que na realidade interceptam as arestas, né, dessas estruturas que estão aqui presentes, que estão desenvolvidas, que a gente está observando. Ainda como formas cristalinas, eu tenho os meus trapezoedros. Esses trapezoedros são estruturas onde realmente os 3 eixos A1, A2 e A3 não são ortogonais entre si, ou seja, não formam um plano. Esses eixos têm ângulos diferentes em relação ao eixo vertical C, correto? Então, eu tenho aqui a representação. Nesse caso, né, ao que seria a evolução de formas anteriores até chegar nessa minha estrutura aqui, ó. Esse é o mais simples. Quando você tem uma certa rotação em relação a C, há a formação desta figura, e depois mais uma outra rotação em relação a C forma esta figura aqui, tá? Formando então o meu trapezoedro. Então indica a estrutura mais simples, eu faço uma rotação, transforma-se nessa estrutura, faço uma outra rotação de poucos graus em relação a C e resulta essa estrutura mais complexa aqui, tá? Vejam, gente, o que resulta para a gente, então, das nossas classes de simetria. Eu tenho sistemas triclínico, monoclínico, ortorrômbico. Sistema tetragonal, hexagonal, trigonal e cúbico. Cada desenho desse vai representar para mim a representação no meu estereograma, que está aqui nesse círculo e esse ponto,
que indica a posição que eu tenho da minha face, né? Dessas minhas estruturas. Então, o meu pinacoide, aqui, o meu pédio, eu tenho o meu prisma, o meu domo, o meu esfenoide. Eu tenho uma bipirâmide ortorrômbica, uma pirâmide ortorrômbica e um biesfenoide ortorrômbico. Eu tenho o sistema tetragonal, bipirâmide ditetragonal, pirâmide ditetragonal, trapezoedro tetragonal, bipirâmide tetragonal, pirâmide tetragonal, escalenoedro ditetragonal e biesfenoide tetragonal. Meu sistema hexagonal, eu tenho uma bipirâmide diehexagonal, pirâmide diehexagonal, trapezoedro hexagonal, bipirâmide hexagonal, pirâmide hexagonal, bipirâmide trigonal, bipirâmide trigonal. Sistema trigonal, bipirâmide ditrigonal, trapezoedro trigonal, bipirâmide trigonal, escalenoedro ditrigonal, romboedro. Sistema cúbico, hexaoctaedro, hexatetraedro, trioctaedro pentagonal, didodecaedro e trioctaedro pentagonal. Ou seja, se você observa isso, você vê que a primeiro momento é uma complicação só. Mas a partir de agora, a gente vai estudar cada classe de simetria e vai observar que nós temos esses índices aqui, que são índices que vão representar então os sistemas que nós usaremos, principalmente na representação dos nossos estereogramas e a representação de cada face dessas estruturas aqui. Então, à primeira vista, parece uma coisa complexa e tanto quanto confusa. Mas como nós estudaremos daqui a pouco cada sistema, cada classe de simetria, vocês vão ver que realmente é uma coisa mais fácil, tá certo? Então, vamos lá. Antes da gente tratar especificamente dessas nossas representações, fazer uma revisão para vocês da nossa geminação de cristais. Então, eu tenho inicialmente que seria cristal de um espinélio, tá? Esse cristal único aqui, né? Vejam que é um cristal que ele pode... Eu tenho aqui a geminação, dois cristais. Primeiramente, esse cristal aqui no hemisfério e a parte de trás seria um outro cristal que intercepta esse primeiro. Eu tenho cristais de calcita, né? Que são cristais que são geminados, eles crescem concomitantemente. Se a gente fosse representar isso, colocar aquela nossa esfera representativa que a gente viu no início dessa aula aqui, eu poderia ver que eu tenho os cristais com faces na porção superior do nosso hemisfério norte, e aquelas faces na porção inferior do nosso hemisfério sul. Vejam que essas faces são análogas entre as que estão em cima e as que estão embaixo. A mesma coisa calcita, faces análogas, a mesma coisa que faces análogas. Aqui eu tenho, então, o que seria os agregados, né, da fluorita. Vejam que eu tenho a interseção de dois cubos. Esse primeiro cubo branco e esse outro cubo aqui mais escuro. Eles se interceptam. Esse mineral aqui, esses cristais, são dois cristais distintos. Eles cresceram um interceptando o outro. A mesma coisa esta aurolita. Então, seria um prisma e outro prisma aqui, formando uma cruz, né? Aqui também eu tenho o quartzo, eu tenho a estrutura do que seria de um prisma hexagonal, que ele é sextavado principalmente por essas faces que estão no hemisfério norte como hemisfério sul. A mesma coisa esse mineral ortoclásio, onde eu teria a inversão de formas de um lado para a direita e a inversão sua para a esquerda, do outro lado esquerdo. Então, eu tenho agregados geminados por contato, série superior, e por penetração na série inferior de diferentes minerais. Então, a série superior aqui é contato, e a penetração, então, seria essa série inferior aqui, que a gente visualiza aqui embaixo. Geminação de cristais. Geminação por planos. A representaria a geminação, esses três aqui representaria a geminação do piroxênio, que é feita pelo plano dos índices, representado pelos índices de Miller 100. E B seria a geminação da calcita,
que seria 10001, ou seja, aqui eu tenho, então, os meus eixos, os meus sistemas hexagonais ou trigonais, tá? Por isso que eu tenho 4 números. E C representaria a geminação da fluorita, né? No caso, os meus índices de Miller 1, 1 e 1. Então, primeiramente, o plano está aqui, né? Esse plano 100. Então, eu tenho a minha geminação através desse plano. No caso da calcita, sendo um sistema, a interpolação de uma mesma estrutura, eu girando, dando um torque no eixo C, que dá essa estrutura, essa primeira estrutura, dando um torque, dá essa segunda estrutura. A somatória delas, então, dá essa interpolação que a gente verifica aqui. No caso, como o sistema é um sistema hexagonal ou trigonal, então eu tenho 4 números dos meus índices de Miller aqui, 0, 0, 0 e 1. Aqui, então, quando eu tenho a geminação da fluorita, veja que esse plano é definido pelos índices de Miller 1, 1 e 1. Então, primeiramente, essa fluorita ela é paralela a esse plano 1 e 1, que ela intercepta, então, a outra fluorita, formando essa minha estrutura, tá? Então, eu consigo, na geminação dos cristais, identificar pelo menos esses planos de interseção, né, de geminação, entre esses cristais distintos aqui. Ainda seguindo o mesmo exemplo, né? Eu tenho esse meu plano aqui representado pelo índice de Miller 100, o cristal original, né? Tem a sua geminação e no caso aqui, gente, eu tenho o quê? Eu tenho como se fosse a inversão desse primeiro cristal. O cristal inicial está aqui, ele inverte, sendo que esse meu plano aqui seria como se fosse um espelho, né? Onde foi feita essa inversão, esse meu plano aqui, tá? Então, eu tenho duas possibilidades. Essa primeira possibilidade aqui, então eu tenho o torque para a direita ou o torque para a esquerda. Então, eu tenho o levógero e o destrógero. Destro, direita. Então, destrógero em cima, levógero embaixo. Tá? Só para vocês terem uma ideia, então, dessas possibilidades em relação ao torque desse primeiro cristal, considerando esse plano de geminação sendo plano 100.